Olá, boa tarde. 13º dia, uma vida com propósitos. Estamos caminhando nessa jornada, nesse livro que tem com certeza agregado muito para as nossas vidas. Oi, Ale, uma alegria ter você aqui. Ana Lúcia, muito bem-vindas. Hoje vamos ler então o dia 13 deste livro, vamos lá. Hoje vamos falar da adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Marcos 12:30. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento íntimo, em uma obediência parcial, ou nas sobras do seu tempo ou do seu dinheiro. Ele deseja de todo o seu coração a sua total devoção e não as migalhas da sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e a melhor forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando você adora. Olha só. Oi, Michelle. Boa tarde. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12:28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Vamos conhecê-las. Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como... E então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus confortável e politicamente correta e então adorá-la. Isso é uma idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, na palavra de Deus, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente revelado na Bíblia. Número 2. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata apenas de usar as palavras corretas, você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor. O louvor sem sentimentos não é louvor. Em absoluto, não passa de um insulto a Deus. Pegou pesado, hein? Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a virtude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. Olha só, agrada a Deus a nossa adoração com emoção e com sentimento.
O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas e não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer o exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorar a Deus sem a sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovidos com uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a respeito. Olha só, os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. Qual é a maneira como você demonstra o seu amor por Deus? Baseado na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma adoração até insatisfatória, em vez de viver a empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a nós mesmos. Olha que generosidade mais uma vez de Deus. Cada um tem a sua maneira singular, mais específica, que mais te agrada de adorar a Deus. E você tem que descobrir qual é a sua e praticar a sua. No decorrer do livro, a gente vem observando que a melhor forma da gente se aproximar a Deus é ser genuíno. Em todos os sentidos, de todas as formas. Na adoração, na oração, no contato, na rotina. É colocar todas as nossas atitudes do nosso dia em comunhão com Deus. É enquanto a gente está fazendo nosso trabalho, enfim, a nossa rotina. É pedir para que Deus te acompanhe naquilo. Ou seja, quanto mais genuínos, transparentes, verdadeiros a gente é, mais proximidade a gente tem com Deus. Estou bem feliz de estar acessando essa informação. Então Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos nós amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar de intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Olha só que legal! Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais.
Os sensitivos amam a Deus com os seus sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, aroma, toque e não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e na simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Olha só, cada um tem um jeito absolutamente singular de amar a Deus. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor aos outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio de adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da sua mente. A chuva está forte lá fora, vocês estão ouvindo aí? Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver a amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Ou seja, seja autêntico. Em tudo na vida, né, gente? Em tudo na vida. Quando você não é autêntico, você não se sustenta, né? Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele e em seu culto. Deus se agrada quando a nossa oração é meditativa. A ordem de Jesus é: ame ao Senhor de todo o seu entendimento. Essa ordem ela é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer nos momentos. Não que não dê para usar louvado seja o Senhor, ele quer dizer aquela coisa automática, né? Que a gente não deve usar tudo que é muito automático. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente, seu sentimento, sua emoção, como ele já falou. Jesus chamou vãs repetições às orações indiferentes. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo seu uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço. Olha, lembra que nós falamos ontem da intenção, do esforço voluntário para honrar a Deus com as suas próprias palavras, com palavras originais. É por isso que eu o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar ou apreciar. Além disso, seja específico, seja muito específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo, não é? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos ou dezenas de generalidades que não são específicas? Assim também é Deus. Deus gosta da sua autenticidade. Outra ideia é fazer uma lista de diferentes nomes de Deus e se concentrar neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmos, e ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que as nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 4 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40.
A esse respeito, Deus insiste que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quando estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. E ele observa, o Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua oração de graças, à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Faz sentido. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos, cuidadoso e respeitoso, né, gente, que visitam o culto, é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto um ato de crueldade. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. E por que o corpo? Porque o Senhor não diz: apresentem seu espírito. Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizendo: não poderei participar da reunião hoje à noite, mas estarei com vocês em espírito? Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver nesse mundo, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Aonde o seu corpo está, o seu espírito está também. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. Quer que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos: ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. Ontem nós falamos também um pouco sobre isso. A partir do momento que você toma uma decisão, você toma ações que te levem na direção daquela decisão que você tomou. Então, quando ele fala que a gente vai na igreja no domingo, canta uma coisa e na segunda volta a fazer o que a gente sempre fez, é porque nós não traçamos e não agimos. Gente, tudo é ação. Toda decisão, ela demanda a ação da tua vida. Nós não estamos agindo no sentido do que a gente se propôs. Com a nossa vida espiritual, com a nossa vida cristã é a mesma coisa. Qual é a vida que você deseja ter? E quais os passos e as ações que você vai tomar na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e na sexta, e não só no domingo, no final de semana, para você chegar nesse lugar que você quer chegar, no seu pilar espiritual. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Ação de graça, louvor, humildade, arrependimento, ofertas em dinheiro, oração, serviços aos outros e ajuda a necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Tudo tem um custo. Você decidia ou você não decidia. A não decisão também tem um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custam nada. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da sua atenção para Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Esforço e energia.
Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário que você faz em direção às suas escolhas. Adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é muito agradável a Deus. Olha que legal. Matt Reardon, líder de adoração na Inglaterra, conta como o seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. É o que ele falou pra gente numa parte do livro, que muitas pessoas acham que a adoração é louvor na igreja, louvor de cântico. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Essência da Adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tem pedidos. Tu buscas por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. Muito, muito, muito bonito. A essência da questão é uma questão do coração. Muito bacana, né? Então vamos lá para o nosso resumo do 13º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12:33. Pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus nesse momento? A minha adoração pública ou a minha adoração em particular? O que eu farei a esse respeito? Lembrando que não é só o que agrada mais a Deus, mas as diversas formas de adoração que foram colocadas aqui pra gente, cabe a gente identificar qual é a nossa melhor maneira e praticá-la. Essa é uma maneira muito, muito gostosa também de estar na presença de Deus, tá bom? Quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo. Até amanhã no nosso 14º dia, 2 semanas aí se completando da leitura desse livro. Um beijo para vocês.